O universo é um lugar estranho e repleto de mistérios, cheio de possibilidades curiosas que, apesar dos esforços incessantes dos cientistas para desvendá-las, podem permanecer completamente desconhecidas para sempre. Não importa o quão avançada nossa civilização ou nossa ciência se tornem. Por isso, aqui estão 10 possibilidades bizarras sobre o universo que talvez jamais consigamos entender por completo. 10. Talvez nunca descubramos o que é a gravidade. Um dos maiores mistérios da ciência é a natureza da gravidade. Por mais que ela influencie constantemente tudo ao nosso redor, sabemos muito pouco sobre o que ela realmente é. Newton tentou resolver esse enigma, mas acabou apenas desenvolvendo uma forma geral de descrever como a gravidade se comporta, sem explicar o que ela é de fato. E mesmo assim, a teoria de Newton possuía lacunas. Mais tarde, Einstein avançou nessa questão, mas passou os últimos anos de sua vida tentando compreender a essência da gravidade. Sem sucesso. Hoje, os cientistas sabem como a gravidade se comporta dentro do modelo do espaço-tempo e conseguem prever seus efeitos com grande precisão, mas a verdadeira natureza dessa força permanece um mistério. As teorias sobre isso variam. Uma delas sugere a existência de uma partícula elementar chamada graviton, que seria a responsável por mediar a força gravitacional. O problema é que nunca encontramos um único graviton, e há dúvidas se eles realmente existem. Outra abordagem é aquela proposta por Einstein, que descreve a gravidade como uma curvatura no tecido do espaço-tempo ou como uma aceleração inerente em direção a objetos massivos. Talvez o aspecto mais estranho da gravidade seja o fato de que, comparada com outras forças da natureza, ela é incrivelmente, absurdamente fraca. Olhe ao seu redor. Para manter você preso ao chão, é preciso a massa inteira do planeta Terra para gerar gravidade suficiente para isso. E mesmo assim, conseguimos superar essa força rotineiramente ao lançar sondas espaciais. Por que a gravidade é tão fraca? Isso só aumenta o mistério. Pesquisas recentes tentaram verificar se a gravidade é fraca porque estaria vazando para outras dimensões, mas não encontraram evidências disso. Assim, a gravidade continua sendo um grande enigma. E embora possamos algum dia compreender plenamente sua natureza, existe também a possibilidade de que jamais consigamos desvendar esse mistério. 9. O universo é infinito. Nós vivemos em uma espécie de bolha dentro do universo. Chamamos isso de universo observável. E além dessa fronteira, existe mais universo que simplesmente não conseguimos ver. Isso acontece por causa da limitação imposta pela velocidade da luz. Os objetos que estão além de certa distância não podem ser observados, porque a luz vinda deles ainda não teve tempo suficiente para chegar até nós, já que o universo não existe há tempo suficiente para isso. Uma das grandes questões em aberto na cosmologia é justamente quanto mais universo existe, além do que conseguimos enxergar. Alguns cientistas acreditam que não há muito mais além disso, enquanto outros defendem que pode haver uma quantidade imensa de universo além do nosso alcance. Mas existe ainda uma outra possibilidade. O universo pode ser infinito. E se for esse o caso, isso traz implicações bastante estranhas. Em um universo infinito, torna-se plausível imaginar que, se viajarmos longe o bastante, poderíamos encontrar outro planeta Terra, ligeiramente diferente, com outra versão de você mesmo vivendo nele. E, se continuássemos indo ainda mais longe, poderíamos encontrar outra Terra, com diferenças ainda mais sutis, e assim por diante. O que levaria à existência de uma espécie de realidades alternativas físicas, todas coexistindo dentro do mesmo universo. Dado que jamais conseguiremos observar o universo inteiro, por causa de sua expansão constante, essa pergunta pode permanecer para sempre sem resposta. 8.
o experimento da dupla fenda. Esse aspecto estranho do nosso universo é um daqueles fenômenos que fazem sentido dentro da matemática da física, mas que parecem completamente contraintuitivos para a mente humana. Mesmo assim, o experimento da dupla fenda sempre produz o mesmo resultado, tendo sido realizado milhares de vezes ao longo da história. O fenômeno envolve a dupla natureza das partículas, que se comportam tanto como partículas quanto como ondas. A ideia básica é a seguinte: você dispara partículas como elétrons em direção a uma barreira com duas fendas. Atrás dessa barreira há uma parede para registrar o que acontece. Quando os elétrons passam pelas fendas e atingem a parede, formam um padrão de interferência, algo parecido com o desenho que ondas do mar fariam ao passar por pilares de um pier. Isso indica que os elétrons estão se comportando como ondas. Porém, quando você coloca detectores logo após as fendas para observar por onde os elétrons passam, o padrão de interferência desaparece. Em vez disso, surge na parede um padrão de duas faixas, como se os elétrons estivessem agindo como partículas e não mais como ondas. Resumindo, o simples ato de observar o experimento altera o seu resultado. 7. Será que o universo vai deixar de existir algum dia? Um dos grandes mistérios da cosmologia é o que, afinal, vai acontecer com o universo no futuro distante. De acordo com uma das visões mais aceitas, o universo continuará existindo para sempre, até que todas as estrelas se apaguem, os buracos negros evaporem, estrelas de ferro se formem e tudo se torne escuridão total. Mas ainda assim, o universo seguiria existindo infinitamente. Esse cenário, por si só, abre espaço para possibilidades bizarras impulsionadas pelo acaso e pelo tempo infinito, como a ideia de uma mente de Boltzmann, um conceito onde, dado tempo suficiente, flutuações aleatórias no universo morto poderiam gerar, do nada, algum tipo de consciência. Por outro lado, o universo pode sim ter um fim definitivo. Essa discussão ainda está longe de ser resolvida dentro da cosmologia, mas duas possibilidades se destacam entre as teorias propostas para o fim do universo. A primeira é se o próton for capaz de decair. Isso ainda é uma incógnita, mas caso os prótons realmente se desintegrem, todo o universo acabaria quando isso ocorresse, já que toda a matéria simplesmente se dissolveria. A segunda hipótese é que o próprio universo seja instável, não existindo em seu verdadeiro estado de vácuo. Se alguma parte do universo fosse levada a esse estado de vácuo verdadeiro, o resultado seria catastrófico. Uma onda de destruição se expandiria à velocidade da luz, dissolvendo tudo enquanto o universo migra para esse novo estado. Isso poderia alterar completamente as leis que regem o universo, como o funcionamento da gravidade ou a estrutura da matéria. O universo, como o conhecemos, deixaria de existir e provavelmente nós também não sobreviveríamos a isso. Felizmente, os prazos estimados para que algo assim aconteça são muito maiores do que o tempo de existência provável da nossa espécie no universo. 6. O que deu início ao Big Bang? Quando falamos sobre o Big Bang, existe uma regra geral. Quanto mais voltamos no tempo dentro desse processo, menos a ciência atual compreende o que aconteceu. Nos primeiríssimos momentos após o Big Bang, período conhecido como época de Planck, as teorias que usamos para descrever o universo, especialmente a relatividade geral de Einstein, deixam de funcionar para prever exatamente o que ocorreu. O que podemos fazer, nesse caso, é uma especulação informada, baseada em evidências observáveis do Big Bang, como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. E existem diversos cenários que, no futuro, podem nos ajudar a entender melhor o que realmente aconteceu. Uma das possibilidades vem da teoria das cordas e suas variantes, segundo a qual o universo estaria sustentado por uma espécie de membrana.
quando essa membrana colidiu com outra membrana, esse impacto teria desencadeado o Big Bang. Outras hipóteses sugerem que tudo começou por causa de flutuações quânticas, ou ainda que o nosso universo é apenas um entre muitos, em uma espécie de multiverso, onde universos brotam como flores em uma árvore, surgindo uns a partir dos outros. Há também a ideia de que o nosso universo pode ser o outro lado de um buraco negro, conhecido como um buraco branco, de onde a matéria escapa do buraco negro. Seja qual for a verdade, como não temos nenhuma forma de observar diretamente o que aconteceu durante a época de Planck, é bem possível que nunca venhamos a compreender totalmente o que deu origem ao Big Bang. 5. A ação fantasmagórica à distância. Costumamos enxergar o universo como um lugar de distâncias imensas. Dois objetos quaisquer podem estar separados por espaços tão vastos que jamais conseguiriam sequer perceber a presença um do outro. Mas esse conceito absoluto de separação não se aplica da mesma forma no mundo da mecânica quântica. Na verdade, partículas separadas podem permanecer conectadas através de um fenômeno da física quântica, conhecido como entrelaçamento quântico, que permite que influenciem uma a outra instantaneamente, mesmo a distâncias colossais, desde que tenham interagido fisicamente no passado e se entrelaçado. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. E odiava essa ideia, mas o entrelaçamento quântico é real e já foi comprovado experimentalmente. Simplificando, se uma partícula muda seu comportamento, por exemplo, seu spin, a outra reage de forma instantânea, não importa o quão distante esteja. Infelizmente, esse comportamento não pode ser previsto com antecedência, o que significa que não é possível usar esse fenômeno para transmitir informações, já que o universo não permite que a informação viaje mais rápido do que a luz. Como exatamente isso acontece, depende da interpretação da mecânica quântica que se adote, mas no fim das contas, pode ser que jamais descubramos como as partículas fazem isso. Apenas aceitamos que elas fazem. 4. As 11 dimensões do espaço e do tempo. Retomando o tema do entrelaçamento quântico, uma das possíveis explicações para esse fenômeno é que as partículas talvez não estejam conectadas dentro das dimensões espaciais que percebemos, mas em outra dimensão que simplesmente não conseguimos acessar. Embora ainda seja altamente especulativo se outras dimensões realmente existem, e se existirem, quantas seriam? Essa possibilidade faz parte das hipóteses levantadas, especialmente dentro do campo da teoria das cordas. Uma das interpretações dessa teoria propõe a existência de 11 dimensões no total, 10 de espaço e uma de tempo. O motivo pelo qual não percebemos essas outras dimensões espaciais seria que elas estão enroladas ou compactadas em escalas tão pequenas que se tornam imperceptíveis para nós. No entanto, nos primeiríssimos momentos após o Big Bang, essas dimensões adicionais podem não ter estado compactadas e podem ter desempenhado um papel crucial na formação do universo. Se essas dimensões realmente existem ou não, e se influenciaram ou não o início do universo, pode ser uma questão que jamais conseguiremos responder completamente. 3. A viagem no tempo é possível, pelo menos em uma direção. Viajar no tempo é possível. Os argumentos contra viajar para o passado são muitos, principalmente porque isso violaria o princípio da causalidade. É o velho dilema. E se você voltasse no tempo e matasse seu próprio avô, você deixaria de existir. Mas essa é só uma parte da discussão sobre viagem no tempo, e talvez as coisas não sejam tão definitivas quanto parecem. Agora, viajar para o futuro é fácil. Na verdade, isso já está embutido no funcionamento do universo, e você está fazendo isso agora mesmo enquanto o relógio avança. No entanto, por causa da teoria da relatividade, acelerações extremas podem afetar o tempo, um fenômeno chamado dilatação do tempo,
que permite que, do seu ponto de vista, você avance para o futuro simplesmente ao acelerar. Isso é bem ilustrado pelo paradoxo dos gêmeos. Um dos gêmeos fica na Terra, enquanto o outro viaja pelo espaço em velocidades próximas à da luz. Quando o viajante retorna, ele não tem mais a mesma idade do irmão. Passou menos tempo para ele. Mesmo em escalas menores, satélites em órbita precisam ser ajustados para compensar pequenas quantidades de dilatação do tempo. Resumindo, se você viajar muito rápido pelo espaço, avançará no tempo em um ritmo diferente de quem ficou na Terra. O problema é, se você avançar 500 anos no futuro, não há como voltar para o seu tempo de origem. Ou será que há? A resposta é, talvez, mas na prática, isso seria quase impossível. Ainda assim, isso não significa que a viagem para o passado seja absolutamente impossível dentro do universo. Existem hipóteses que sugerem que, sob condições muito especiais, seria possível. Por exemplo, se existisse um cilindro rotativo de comprimento infinito, ou certas situações envolvendo atravessar um buraco negro ou um buraco de minhoca, não apenas no espaço, mas no tempo, poderiam permitir, ao menos em teoria, viajar para o passado. Mas o fato de que não vemos viajantes do tempo vindos do futuro nos visitando sugere que ou nunca vamos descobrir como fazer isso, ou isso é proibido de alguma forma. Ou então a humanidade desaparece antes de conseguir resolver esse mistério. 2. O universo se tornará quase totalmente invisível no futuro. Neste caso, nós realmente compreendemos o que está acontecendo, ou, pelo menos, entendemos algumas partes do processo. Mas, em um futuro extremamente distante, qualquer civilização que venha a existir poderá não compreender o universo da forma como nós o compreendemos hoje. Isso porque, à medida que o universo envelhece e sua expansão continua, tudo que estiver além do grupo local de galáxias ficará tão distante que a luz não conseguirá mais vencer a expansão do espaço entre elas para chegar até esses observadores. Basicamente, uma civilização que exista na velhice do universo não terá ideia da existência de incontáveis outras galáxias, porque elas se tornarão invisíveis. Esses futuros habitantes talvez nem consigam determinar que um Big Bang aconteceu ou saber algo sobre o universo como o conhecemos hoje. Eles poderiam estudar seu grupo local de galáxias e extrair algumas pistas sobre a natureza do universo, mas, em um cenário ainda mais desolador, um sistema estelar isolado perdido no meio intergaláctico poderia nem mesmo ter essa possibilidade. Esses habitantes do futuro estariam, na prática, isolados em seu próprio mundo até o fim efetivo do universo, sem nunca saber muito sobre o que existe além. 1. A interpretação do multiverso. É possível abordar o conceito de universos paralelos de uma maneira completamente diferente daquela proposta pela ideia tradicional de multiverso. Na década de 1950, o físico Hugh Everett propôs uma hipótese onde outros universos poderiam existir ao lado do nosso, constantemente se ramificando, com cada universo seguindo diferentes desfechos para os eventos que ocorrem neles. Isso leva a ideias bastante curiosas. Por exemplo, em um universo paralelo, os dinossauros nunca sofreram o evento de extinção em massa e os humanos jamais evoluíram, resultando em uma Terra moderna ainda dominada por dinossauros, quem sabe até dinossauros inteligentes. Outras possibilidades desse tipo são amplamente exploradas na ficção científica, desde realidades alternativas, onde os aliados foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, até um Spock malvado com barba, de um universo paralelo em Star Trek. Tudo isso pode parecer exagerado, e de certo modo é, mas as razões pelas quais Everett propôs essa hipótese são sólidas. Dentro da mecânica quântica, existe uma grande questão, relacionada ao experimento da dupla fenda. Por que a matéria quântica se comporta de maneira tão estranha?
E por que as partículas assumem diferentes estados? Niels Bohr sugeriu que as partículas não existem em um único estado, mas sim em todos os estados possíveis ao mesmo tempo, e que observar a partícula a força a escolher um estado específico. Mas essa é apenas uma das interpretações. Na interpretação de Everett, quando uma partícula escolhe um estado, isso, na verdade, provoca uma divisão no próprio universo, criando um novo universo que se separa do original. Dessa forma, todas as possibilidades de estado da partícula realmente existem, distribuídas entre universos paralelos. E se isso vale para o mundo quântico, pode também valer para o mundo macroscópico. Poderiam existir universos nos quais você está morto ou em que você é uma pessoa totalmente diferente. Se esses universos paralelos existem ou não, é uma questão em aberto e provavelmente jamais conseguiremos respondê-la, já que não parece haver como detectar ou medir essas outras realidades. Mas o conceito de colapso das funções de onda pode ser levado ainda mais longe. Será que o próprio universo tem uma função de onda? E será que o universo só existe porque está sendo observado? Essa ideia parece difícil de acreditar, mas é uma questão que, por sua própria natureza, talvez nunca possamos responder com certeza. Obrigado por assistir ao vídeo. Não se esqueça de se inscrever neste canal para continuar explorando de forma aprofundada os temas mais fascinantes, curiosos e misteriosos deste universo incrível em que vivemos.